Uma ideia, quem é médico de emergência das UPAs, dos hospitais aí do interior? Levanta a mão aí para eu ter uma ideia. Médico dos PSFs, das Unidades de Saúde da Família, SAMU. Né? A maternidade serve também. Gestante também tem AVC, rebaixamento de nível de consciência. Alguém da neuro? E os estudantes? É sempre bom falar para os estudantes, porque daqui a pouco vocês é que vão estar atendendo na emergência e aí é mais fácil de educar nessa fase. Bom, eu vou começar a aula de rebaixamento de nível de consciência com um caso clínico. Os casos clínicos que eu vou apresentar aqui são casos que aconteceram no Hospital da Restauração ou no Pelópidas, certo? Não tem nenhum caso inventado, não, foram reais. E aí eu começo com a história dessa jovem aqui de 18 anos, sexo feminino, que foi levada ao Hospital Dom Helder após ter sido encontrada desmaiada no banheiro de casa. A história era essa: quando ela chegou, tinha um Glasgow 3 e foi prontamente colocada em ventilação mecânica, transferida para a UTI. A gente vê aí que os parâmetros hemodinâmicos estavam estáveis, o HGT normal e exames laboratoriais, tudo normal. Não tinha nenhuma alteração, tomografia de crânio normal. De histórico clínico, ela tinha 18 anos, né? Não tinha nenhuma comorbidade conhecida pela família e não usava nenhuma medicação. Essa foi a história inicial quando eu cheguei na UTI e o parecer era para abrir um protocolo de morte encefálica, porque a paciente estava midriática, não tinha nenhum reflexo, não estava usando sedação, e aí vamos abrir o protocolo de morte encefálica. Né? Depois que eu cheguei na UTI e resolvi que não ia abrir o protocolo de morte encefálica, porque ela tinha uma tomografia normal, então não tinha um motivo para a morte encefálica, foi refeita a história clínica da paciente e a gente descobriu que ela tinha um antecedente de crise convulsiva na infância, tinha usado fenobarbital até os 18 anos, com retirada gradual pelo neurologista, e desde então, há 6 anos mais ou menos, não estava tomando a medicação, não tinha tido história de crise convulsiva mais. E aí a gente foi fazer o diagnóstico diferencial, né, do rebaixamento em nível de consciência. Se eu não tenho nenhuma alteração laboratorial, se eu não tenho nenhuma alteração na tomografia, e tinha uma história de rebaixamento de nível de consciência, com essa história de que um dia ela teve crise convulsiva, uma hipótese diagnóstica possível era o estado de mal. O estado de mal não convulsivo. Né? Todo mundo está acostumado a ouvir falar naquele estado de mal convulsivo, mas existe um estado de mal onde o paciente não tem movimento tônico ou clônico, não tem movimentos tônicos. E a gente sabe que na realidade do SUS, e muitas vezes até no serviço particular, é difícil você ter eletroencefalo na UTI. E aí a gente resolveu fazer o teste terapêutico com a medicação que é o Idantal. Aqui é a continuação da história, e aí a gente fez a idantalização empírica e a paciente recebeu alta na UTI com 48 horas. Quando eu passei 48 horas depois para fazer a reavaliação, a paciente estava na enfermaria. Então, realmente era um estado de mal não convulsivo. Então, daí a importância da gente fazer um diagnóstico bem organizado do rebaixamento de nível de consciência, porque, a princípio, as pessoas achavam que a paciente estava em morte cefálica quando nem a tomografia tinha uma alteração. Então, quando a gente fala de rebaixamento do nível de consciência, né, na verdade, quando a gente fala de consciência, a consciência é um estado cerebral, uma função cerebral, que é dividida em duas partes, o conteúdo e o nível de consciência. O conteúdo da consciência é isso que faz a gente estar aqui, eu estar tentando explicar alguma coisa para vocês, né, e vocês estarem aí absorvendo algumas coisas do que eu estou falando aqui. Já o nível de consciência é diferente, é o que faz o conteúdo ficar acordado. Então, o nível funcionaria como um interruptor de liga e desliga, né? É uma função mais primitiva, o nível de consciência. O conteúdo da consciência
é uma coisa mais avançada nas funções cerebrais. Então, quando a gente fala de nível de consciência, a gente vai ter estados intermediários entre a vigília e o coma. Começa com a sonolência, que é o que vai começar a aparecer no final da aula de hoje, quando o paciente ele começa a adormecer, mas ele acorda aos estímulos sonoros, responde adequadamente e volta a dormir quando esses estímulos sonoros eles cessam, certo? Então, é aquele paciente que chega na emergência e a gente chama ele, ele responde, responde a idade, responde tudo. Quando a gente para de falar com ele, que a gente olha, ele já está dormindo de novo. A obnubilação é um estado confusional, onde os estímulos externos eles são mal interpretados pelo paciente. Então, ele tem dificuldade para obedecer comandos, para reconhecer as pessoas em torno dele. O delírio vai ser um estado de desorientação, com irritação, e o paciente passa a ver coisas ou escutar coisas que não existem naquele ambiente. E, por fim, a gente tem o torpor, onde tem o despertar por um estímulo muito vigoroso. Não há resposta verbal e, em seguida, a gente tem o coma, que classicamente é aquele Glasgow 8 ou menor que 8. Então, esses são todos os estágios do nível de consciência entre a vigília e o coma. Então, quando a gente tem um paciente com rebaixamento de nível de consciência, a gente tem que dar o suporte inicial de vida. E aí a gente vai checar pulso, ver a pressão arterial, garantir que o paciente tem um acesso venoso, periférico ou central, observar o padrão respiratório desse paciente, tentar manter a saturação de oxigênio maior que 94%, e, se o Glasgow for menor que 8, menor ou igual a 8, intubação orotraqueal. Manter a monitorização cardiorrespiratória, fazer um eletrocardiograma, glicemia capilar e, no caso de hipoglicemia, a gente administra tiamina junto com glicose. Mas aí, o que é que acontece? Depois que a gente checou, certo? Garantiu que o paciente teve o suporte adequado nesse primeiro atendimento, aí a gente volta para tentar agora resgatar a história clínica dele. E aí, nessa história clínica, a gente vai ver o tempo de instalação daquele rebaixamento de nível de consciência, se foi de forma súbita ou se foi progressivo. Porque aí vai ser pensando na maneira da instalação que eu vou pensar em qual patologia a gente vai estar pensando. Se teve possibilidade de trauma, se teve intoxicação, uso de drogas ilícitas ou lícitas, como o álcool, presença de sintomas gerais, como febre, dor de cabeça, vômito, crise convulsiva, as comorbidades do paciente e o uso regular de medicações por parte do paciente. Então, tudo isso vai fazer parte da história para que a gente possa pensar no que está causando aquele rebaixamento de nível de consciência. Os pacientes depois vão passar pelo exame físico geral e pelo exame neurológico. Ninguém vai fazer na emergência o exame neurológico da enfermaria de neuro, certo? O que a gente quer é que todo médico, tem um livro do Nitrine, que chama-se A Neurologia que Todo Médico Deve Saber. Então, é meio que isso aqui. O checklist que todo médico deve saber da neurologia, que é caracterizar o nível de consciência, ver pupila. O fundo de olho é porque o livro coloca, mas, enfim, nem todo mundo vai fazer fundo de olho, certo? O padrão do ritmo respiratório, a presença de alteração na movimentação ocular extrínseca e o padrão da resposta motora. Então, se ao sair daqui, vocês conseguirem lembrar desse neurocheck nos pacientes de vocês na emergência, eu já estou me dando por satisfeita. Só a título de curiosidade, eu fiquei bem feliz o mês passado, porque a gente terminou de fazer um levantamento lá no HR, e aí a gente viu que só 7% dos pacientes que são encaminhados como rebaixamento de nível de consciência não eram AVC ou causa neurológica. Então, os colegas das UPAs, das emergências, estão aprendendo a fazer a triagem adequada,
certo? Antes a gente tinha muito paciente com sepsis, mas hoje em dia só 7% dos pacientes é que não foram encaminhados adequadamente. Então, para o nível de consciência, o básico é você saber fazer a escala de coma de Glasgow. E a gente já sabe que ela é composta por 3 parâmetros: a abertura ocular, a melhor resposta verbal e a melhor resposta motora. O Glasgow ele vai de 3 a 15, né? O Glasgow mais clássico vai de 3 a 15. E aí algumas pontuações aqui sobre o estímulo doloroso na escala de coma de Glasgow. Obrigada. É que o estímulo doloroso do Glasgow ele pode ser feito supraciliar aqui, subungueal ou ungueal, no externo e temporomandibular. Essa aqui são as localizações mais frequentes, mais clássicas. Só que a gente tem cada vez mais pedido que as pessoas parem de fazer o estímulo external, certo? Por quê? Primeiro que muitos pacientes eles têm lesão cervical e você não vai ter estímulo nenhum, a informação não vai chegar no cérebro. E segundo, é uma área um pouco mais sensível e os pacientes estão cada vez mais ficando com hematomas na região precordial. Então, para a família, é meio assustador, né? Porque a família deixou o paciente já num estado delicado na emergência e quando ela chega para visitar no outro dia, tem um hematoma aqui, como se tivessem batido no paciente. Então, a gente pede para evitar, muitas vezes, esses pacientes, por estarem com dificuldade de mobilização, estão fazendo clexane profilático para TVP, então aumenta mais ainda a chance de fazer um hematoma na região precordial. Então, hoje em dia, a última recomendação do próprio site da escala de coma de Glasgow, que você faça ungueal no trapézio e o supraciliar, certo? Lá no HR a gente tem tentado fazer os residentes saírem do externo e irem para os outros pontos, e o trapézio é uma coisa que incomoda bastante, o pinçamento do trapézio aqui com força, certo? Então, a gente tem evitado fazer o supraexternal. A outra coisa é a avaliação das pupilas. Na avaliação das pupilas, a gente vai ver o tamanho, a simetria e o reflexo fotomotor. O tamanho da pupila, na verdade, ela tem um tamanho mediano. Aqui a gente tem uma pupila miótica, certo? Cabecinha de alfinete. Aqui a gente tem as pupilas dilatadas, midriáticas, né? E nesse do meio, a gente vai ter a anisocoria, que é a simetria do tamanho das pupilas. Além dessa assimetria, a gente pode ver também o reflexo fotomotor, né? Eu acho que a lanterna é um dos materiais que todo mundo tem que ter na emergência. E aí, com a lanterninha, você vê se esse olho tem ou não o reflexo, né? Se ele diminui ou não ao você colocar a luz. O ano passado, 2018, a escala de coma de Glasgow, ela sofreu uma atualização. E aí, a gente tem agora o que se chama de Glasgow pupilar. Então, alguns já devem ter ouvido falar do Glasgow menor que 3. E aí, o Glasgow menor que 3 nada mais é do que você adicionar à escala de Glasgow as reações pupilares. Só que aí, o que foi que eles fizeram, né? A mesma coisa, a abertura ocular, a resposta verbal e a resposta motora, que a gente já tinha visto anteriormente. E aí, eles adicionaram, na verdade, diminuindo do Glasgow anterior, a presença ou ausência da reação pupilar. Por que isso aconteceu? Vamos supor que a gente tem um paciente aí com Glasgow de 8. Tá? Esse paciente com Glasgow de 8, ele é um paciente anisocórico e uma das pupilas não tem fotorreação. E eu tenho um outro paciente com Glasgow 8, mas que é fotorreagente. Então,
Então, claramente, a gente imagina que aquele paciente que tem Glasgow 8 é fotorreagente, ele é menos grave do que aquele que tem Glasgow 8, mas falta fotorreação numa pupila ou nas duas pupilas. E aí foi daí que eles atualizaram a escala de Glasgow, adicionando a ela a reação pupilar. Tá? E aí, aquele mesmo Glasgow 8, que tem as duas pupilas fotorreagentes, ele vai ser 8 menos 0. Vai continuar 8. Já aquele Glasgow 8, que tem uma pupila não fotorreagente, ele será um Glasgow 7. Ou um Glasgow 6, se tiver as duas pupilas não fotorreagentes. Mostrando que é um paciente mais grave. Certo? Então, no final das contas, a gente sempre fez o Glasgow pupilar. A gente só não juntou as coisas. A gente sempre fazia o Glasgow e escrevia do lado se tinha ou não fotorreação. Certo? Sinceramente, depois de tanto tempo fazendo Glasgow normal e escrevendo pupila, eu acho pouco provável que a comunidade médica vá começar a usar o Glasgow pupilar juntando as duas coisas. Eu acho que todo mundo vai continuar fazendo o Glasgow normal e escrevendo a pupila. Tá? Mas pode ser que alguém faça e aí vocês já estão devidamente informados do que é esse Glasgow pupilar. Bom, os tipos de respiração, todo livro de neurologia traz lá uma descrição dos tipos de respiração e de onde é que é possível que esses pacientes tenham uma lesão. Tá? Já tem um tempinho de neurologia e nunca fiz topografia por tipo de respiração. Certo? É uma coisa que é extremamente complicada, porque não só lesões neurológicas dão determinados tipos de respiração. Então, eu acho que nessa parte da respiração, a coisa mais importante é observar que não é um padrão respiratório normal, certo? Então, o paciente está com rebaixamento de nível de consciência, está fazendo um Cheyne-Stokes. Então, ele tem uma lesão, tá? Uma lesão que pode ser uma lesão diencefálica, mas muitas vezes a gente pega paciente séptico fazendo Cheyne-Stokes também, certo? Então, não é uma coisa que vou bater o martelo e dizer que é uma lesão diencefálica. A outra coisa é a movimentação ocular extrínseca, né, onde a gente tem a coisa bem simples de pedir para o paciente olhar para a direita ou para a esquerda, se ele ainda obedece a algum comando, e se ele não obedece nenhum comando, você gira o pescoço para a direita e para a esquerda para ver se o olho acompanha ou não o seu movimento. A única coisa que tem que ter cuidado é se o paciente é um paciente de trauma, porque aí o pescoço você vai ter que mobilizar protegido com colar cervical. A resposta motora desse paciente, a gente tem, quando a gente faz o estímulo doloroso, muitas vezes a gente já aproveita para observar a resposta motora, porque a gente vai ver se o paciente localiza aquele estímulo com um membro ou se localiza com os dois membros. Quando você faz o estímulo doloroso no tornozelo, na perna, você vai ver se o paciente vai retirar a perna, certo? E muitas vezes o que acontece é que a pessoa está com rebaixamento de nível de consciência e ela é destra. Se você fizer o estímulo doloroso, a tendência natural vai ser ela ir com a mão direita. E aí alguns colegas podem pensar, só mexer o braço direito. É um AVC, vamos para o neuro. Quando, na verdade, basta você segurar a mão direita que ele localizou primeiro e fazer de novo um estímulo neurológico. Como ele não vai conseguir mexer a mão direita, provavelmente ele vai tentar tirar seu estímulo com o outro membro, certo? Que é o membro que ele usa menos. E aí você vai ver se essa resposta com o outro membro foi tão intensa, porque nos pacientes que têm paresia e não plegia, ele pode tentar tirar com o outro membro, mas vai ser uma tentada de retirada mais débil. E aí você já pode fazer o diagnóstico diferencial do rebaixamento de nível de consciência dele. Além disso, a gente tem as posturas de decorticação e descerebração, que essas sim são posturas para topografia neurológica. As lesões que provocam descerebração, elas são lesões mais altas, mesencefálicas, às vezes diencefálicas, mas mesencefálicas, e as lesões pontinas vão levar à decorticação, certo? Que é aquele paciente que estende os dois membros superiores. E aí tem uma outra escala que também, assim, a gente usa pouco ela do ponto de vista prático,
Mas a gente acaba que, quando a gente faz os 5 componentes aí do rebaixamento de nível de consciência, a gente acaba aplicando ela, que é a escala FOR, certo? Que usa a resposta ocular, a resposta motora, os reflexos do tronco encefálico, que aí a gente já falou do reflexo fotomotor, e ele usa também o reflexo palpebral e o tipo de respiração, tá? Mas que também não é uma escala que a gente veja com frequência na urgência. Mas aí ela é só, eu coloquei ela aqui para lembrar das etapas que a gente tem que lembrar de avaliar no paciente com rebaixamento de nível de consciência, que é o próprio nível de consciência, a resposta ocular, a resposta motora, o reflexo de tronco e o padrão respiratório. E aí, agora que a gente fez a avaliação clínica e neurológica, a gente vai para os exames complementares. A tomografia de crânio não é o primeiro exame no rebaixamento de nível de consciência, tá? Depois que vocês avaliaram tudo, até porque a tomografia não está disponível em todo lugar, a gente vai trabalhar com o que a gente tem disponível. A gente já fez o eletrocardiograma, que a maioria das unidades tem lá em cima, e a gente vai fazer uma rotina laboratorial, pensando ou direcionada para aquilo que a gente mais ou menos já está pensando pelo que a gente colheu de história, pelo que a gente viu de exame neurológico desse paciente. Se essa rotina laboratorial não der nada, não tiver nenhuma alteração, aí a gente vai partir para a tomografia de crânio, LCR e eletroencefalo. Agora, obviamente, se o meu exame já me diz que o paciente estava muito bem em casa, teve um rebaixamento de nível de consciência súbito, ninguém está bem e, de repente, faz um rebaixamento de nível de consciência súbito e não tem alguma coisa que seja muito grave, certo? E aí, assim, a rotina laboratorial vai vir normal. Provavelmente, ela estava em casa normal, a rotina laboratorial vai vir normal. Nesses casos, eu posso deixar para fazer a rotina laboratorial no hospital de referência e transferir logo para o neurologista, certo? E aí a gente vai ver na aula de AVC isquêmico porque é que isso é tão importante. Então, de rotina laboratorial. A glicemia, que a gente já fez o HGT normalmente quando a gente entra na sala de emergência. Um hemograma, um iono, uma ureia creatinina, quando a gente tem a possibilidade de ter uma gasometria, TGO, TGP, as bilirrubinas, culturas, quando também é possível e o paciente vai ficar internado com você, o exame toxicológico, dependendo da história que o paciente, que a família conta, e a função tireoidiana e adrenal. Então, essa aqui é o fluxograma de atendimento do Medicina de Emergência da USP, que é, assim, basicamente aquilo que a gente acabou de falar, certo? Então, atender o paciente, dar o suporte básico, né? Estabilizar clinicamente esse paciente, fazer um exame físico e neurológico ali básico, fazer o checklist da neuro, com nível de consciência, pupila, reflexo motor, movimentação ocular extrínseca e ver o padrão respiratório. Em seguida, se esse paciente tiver níveis neurológicos, sinais neurológicos evidentes de alguma alteração, e aí eu vou partir para exames neurológicos. Se eu não tenho capacidade de distinguir se é clínico ou neurológico, eu vou partir para os exames laboratoriais e uma avaliação neurológica, se eu não tenho condição. Se eu já, pela minha avaliação clínica, pela minha história, eu vejo que não tem nada de neurológico, né? Então, eu vou fazer a investigação clínica. A gente vê muito paciente, a gente recebe muito paciente no hospital só para parecer neurológico. E muitas vezes o colega da UPA ou de outros hospitais já ligam dizendo: não é nada neurológico, é porque a UTI só aceita depois do parecer do neuro. E aí a gente já viu que é sepse, já está aqui com os exames de sangue, já começou antibiótico, a gente só precisa passar para vocês dizerem que não é nada neurológico, e aí a gente transferir para a UTI. Bom, aí o fluxo de cada UTI que vai receber esses pacientes. Como eles não têm neurologistas, eles acabam pecando pelo excesso. Mas o fluxograma do rebaixamento do nível de consciência.